Fala aí, sou o Ellison do Responde Aí e agora a gente vai resolver um exercício sobre introdução à lei de Faraday. Bom, o enunciado desse exercício é o seguinte: uma espira circular de área A é atravessada por um campo magnético que oscila periodicamente no tempo. As dependências dos campos com o tempo são mostradas na figura através das curvas 1 e 2. Eu vou te mostrar essa figura daqui a pouco. A maior fém máxima e o maior valor máximo para o fluxo do campo magnético acontece em qual dessas situações? Beleza? Então vamos seguir. Qual que é o gráfico que a gente tem? A gente tem aqui o comportamento com o tempo de dois campos magnéticos, a curva 1 e a curva 2. Repara que no tempo t igual a zero, ambos os campos estão no valor máximo deles. Tranquilo? Então com as informações que estão nesse gráfico que a gente vai responder essa questão. Mas antes de avançar, vamos coletar algumas informações que o problema dá pra gente. A primeira delas, o campo magnético é uniforme através da espira. Isso significa que o fluxo magnético pode ser escrito dessa maneira. Já que o campo é uniforme, eu posso tirar esse B da integral e expressar o fluxo magnético por essa expressão aqui. A gente vai desconsiderar o ângulo aqui, supondo que o ângulo entre B e A é sempre o mesmo, e escrever que o fluxo magnético é proporcional ao produto do campo vezes a área. Esse valor da área é fixo, e agora a gente vai analisar como é que é o fluxo magnético nesses dois casos, a dependência desse fluxo magnético com o tempo. Então, se a gente tem um fluxo magnético que depende do tempo, que varia no tempo, a gente sabe que também aparece, então, nessa espira, uma fém induzida. E aí, essa fém induzida, ela vai ser proporcional à área e também à taxa de variação desse campo magnético. Beleza? Então, a gente precisa entender um pouco mais desse campo magnético para responder essa questão. E a gente precisa analisar primeiro o fluxo magnético para cada uma dessas curvas e a fém induzida para cada uma dessas curvas. Tranquilo? Bom, então, precisamos agora encontrar o campo magnético. Bom, você dá uma olhada aqui e vê que as duas curvas para os campos magnéticos aqui, elas têm o valor máximo tempo t igual a zero. Ok? Então, no tempo t igual a zero, eu posso substituir esse tempo t igual a zero aqui em cima e encontrar, né, que esse B0 cancela com esse B máximo, encontrar que a fase para as duas curvas aqui é zero. Então, o campo magnético dessas duas curvas vai ser o B máximo de cada uma delas vezes o cosseno de ômega t. A fase é zero para os dois casos. Vamos agora dar uma olhada para a frequência angular ômega. Bom, o que é a frequência angular, né? É 2π dividido pelo período. Então, olha só, as curvas 1 e 2, elas estão dizendo o seguinte: o comportamento do campo em função do tempo. Ok? Como que é o período para a curva 2? O período para a curva 2 é o tempo para o campo magnético sair do máximo e voltar para o máximo aqui. Ok? Então, esse tempo aqui é o período para a curva 2. Tá ok? O período da curva 1 seria para sair desse ponto máximo e voltar nesse ponto máximo em algum momento. Mas a curva 1 e a curva 2, elas se tocam nesse ponto aqui para esse tempo. Isso significa que 1/4 do período da curva 1 é igual a 3/4 do período para a curva 2. Beleza? Porque é nesse ponto aqui, no tempo, né, nessa escala de tempo aqui, que esses dois campos, esses dois gráficos se tocam. Então, essa é uma informação que a gente pode jogar aqui dentro da frequência angular. Se você pega essa informação que a gente tirou do gráfico aqui e coloca dentro da frequência angular, a gente descobre que a frequência angular para a curva 2 é 3 vezes maior do que a frequência angular para a curva 1. Então a gente já encontrou a fase de cada um desses campos e a gente sabe agora qual que é a relação entre a frequência angular dessas duas curvas. Com isso, vamos reescrever agora como ficam os campos magnéticos para cada uma dessas curvas. O valor máximo para o campo magnético na curva 1 é 2 e o cosseno de ômega 1 vezes t. A curva
a curva 2, né, tem um campo magnético 2, um valor máximo 1, vezes o cosseno de 3 vezes ômega 1 vezes t. Beleza? Agora que a gente já tem o campo magnético, a gente pode reescrever como é que fica, então, o fluxo magnético para cada um desses casos. O fluxo magnético 1 vai ser 2 vezes A, que é a área, vezes o cosseno de ômega 1t. Essa função, ela oscila no tempo, porque é um cosseno aqui. Qual que é o valor máximo, então, que essa função vai ter? Vai ser exatamente quando esse cosseno aqui for 1. Então, o valor máximo aqui é proporcional a 2 vezes a área. Ok? E para o caso 2? Bom, para o caso 2, o fluxo magnético é proporcional a A vezes o cosseno de ômega 2t. Bom, de novo, o fluxo magnético ele oscila com o tempo. Qual que é o valor máximo que esse fluxo magnético vai ter? O fluxo máximo vai ser quando esse cosseno for 1. Então, o fluxo máximo relacionado ao campo magnético 2 é proporcional à área. Olhando para essas duas expressões, a gente já vê que o fluxo máximo é maior no caso da curva 1 e é maior do que o caso da curva 2. Beleza? Então, o valor máximo para o fluxo 1 é maior do que o fluxo máximo para o caso 2. Falta analisar o que agora? Falta analisar qual que é a FEM. A FEM induzida quando a gente considera cada um desses campos. A FEM induzida, no caso 1, é proporcional a 2 vezes a área, a frequência angular, vezes o seno. Para encontrar o valor máximo dessa FEM, a gente tem que fazer esse seno igual a 1. Então, o valor máximo para a FEM vai ser proporcional a 2 vezes a área, vezes ômega 1. No caso 2, vai ser proporcional ao seno também, só que com uma frequência maior. E proporcional a essa quantidade aqui. Então, o valor máximo para FEM, no caso 2, é maior do que o valor máximo para FEM no caso 1. Ok? Então, dessas curvas aqui, aquelas que possuem, então, o valor máximo para o fluxo é a curva 1, é maior do que o fluxo máximo para a curva 2, e a FEM máxima 2 é maior do que a FEM máxima 1. Isso dá, então, a resposta da letra B pra gente. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.